Olá pessoal, essa é a nossa aula de operação de furação, tema B, e vamos falar sobre os acessórios das furadeiras. Bom, vamos começar falando da fixação da ferramenta. Podemos usar o mandril universal, também conhecido como mandril Jacobs. A gente pode fixar nesse mandril ferramentas cilíndricas de até 1 polegada, seja de 25 a 26 milímetros. Na verdade, existem vários tamanhos de mandril. Cada um deles fixa uma faixa de ferramentas. Então, no máximo, chega mais ou menos até esse valor. E tem um mandril que usa a chave de aperto e um mandril de aperto rápido que a gente usa as próprias mãos para abrir e fechar. E tem os adaptadores de cone Morse para ferramentas de haste cônica. Vamos conhecer mais sobre os dois sistemas. Aqui temos o mandril universal de aperto, ou seja, a gente tem um mandril, tem uma haste, nesse caso com cone Morse para fixação na máquina, e a chave de mandril que a gente fixa nesses furinhos que tem ali para poder apertar ou soltar o mandril. A gente vê um exemplo de uma tabela onde tem vários modelos, capacidade em milímetros. O primeiro modelo com 16 milímetros, um modelo intermediário, o segundo modelo com 6,5, o terceiro com 10, o último com 20,3. Então tem vários modelos, várias constituições físicas e várias fixações. Agora vamos conhecer como é que funciona isso por dentro. Então, tem alguns componentes que estão sendo removidos. A gente começa a enxergar o miolo. Isso, então são essas três pontinhas que a gente vê lá na frente, eles têm essas tipo uma rosca, e tem esse parafuso. Quando é girado, sobem os três ao mesmo tempo. Então a gente consegue ter uma noção de como é que funciona o mandril universal. Então esse aqui é um mandril de aperto rápido. Então a gente fixa e solta a ferramenta com a força das próprias mãos. Ele é mais rápido, não precisa de uma ferramenta auxiliar, porém não vai fazer tanta força na fixação como na ferramenta que a gente usa a chave de mandril. Tá? Conforme vai girando, a tendência é apertar mais, então assim, não é só a força que a gente faz. O próprio giro da ferramenta vai forçar o fechamento mais forte. Mas mesmo assim o deslizamento pode acontecer. Bom, e temos os adaptadores para cone Morse. Então são esses adaptadores, esses tubos que têm um cone Morse externo e um cone Morse interno. Qual que é o objetivo disso? A gente tem as ferramentas com a haste cônica. As grandes ferramentas vão encaixar diretamente no cone Morse da máquina. Porém, se você tem uma ferramenta menor e o cone da máquina é maior, como é que você fixa a ferramenta? Então, usando os adaptadores de cone Morse. A gente observa na parte esquerda das ferramentas, existe uma parte mais achatada, que é uma lingueta de arraste. Ou seja, quando a gente encaixa a ferramenta dentro do mandril ou dentro do adaptador, ela se encaixa uma canaleta lá dentro e não vai girar livremente. Essa lingueta vai ficar travada, evitando que ela deslize no giro. Então nós temos vários adaptadores de cone Morse. Então tem o cone Morse de 0 até 6 no sistema métrico. Então eu tenho adaptador do 0 para o tamanho 1, do 0 para o 2, 0 para o 3, 0 para o 4, 0 para o 5, 0 para o 6. Então eu tenho de qualquer tamanho 0 para qualquer tamanho de 1 a 6. Eu tenho do 1 para o 2, 1 para o 3, 1 para o 4, 1 para o 5, 1 para o 6. Tenho do 2 para o 3 e assim por diante até ter o de 5 para o 6. Então vamos ver algumas figuras para ilustrar isso. Então aqui eu tenho o adaptador do 1 para o 5. Então eu tenho a ferramenta de cone Morse 1 e a minha máquina é cone Morse 5. Então eu coloco esse adaptador na minha máquina e coloco a minha ferramenta nesse adaptador. Então com um único adaptador eu consigo fazer a conversão do 1 para o 5. Aqui nós temos outro de 5 externo, mas o interno já é 3. A gente observa que o furo é maior. Ou como nesse outro caso, eu tenho conversão de 4 para o 5. Então, o ideal é que eu tivesse todo esse conjunto de adaptadores para eu sempre usar apenas um adaptador para a ferramenta. Mas, em geral, não é bem isso que acontece. O pessoal costuma ter um conjunto menor de cones para poder fazer o encaixe. Então, por exemplo, nessa sequência de baixo, eu tenho um adaptador do 1 para o 2, um adaptador do 2 para o 3, um adaptador do 3 para o 4 e um adaptador do 4 para o 5. Se eu tenho a ferramenta 1 e o cone Morse da minha máquina é 5, eu vou encaixar um dentro do outro. Então, eu economizo na compra de adaptadores, porém, eu tenho as tolerâncias de fabricação de cada um desses.
Então pode acontecer de juntando um com o outro, né, as tolerâncias se somarem e eu ter menos exatidão na execução do meu furo. O que é mais importante aqui seria a questão do centro. O centro de um cone estar exatamente no centro do outro cone. De modo que quando a ferramenta girar, ela vai girar centradinha. Né? Mas sim, com pequenas tolerâncias, pode ser que elas se somem e esse centro fique um pouco fora, impedindo que eu tenha uma furação mais adequada. Mas é usual usar dessa maneira. A gente observa que cada cone desse, existe esse rasgo bilongo. Para que será que serve isso? A gente observa aqui de frente que são as linguetas de arraste, da parte superior, mas e esse corte? Para que será que serve isso? Esse corte serve para remover a ferramenta de dentro. Da mesma forma que o próprio eixo árvore da furadeira tem um corte desse tipo para remover o adaptador. Então aqui a gente começa a entender como é que funciona isso. Então está mostrando no lado esquerdo aqui o cara segurando um adaptador cone Morse e em cima ele colocou essa ferramenta auxiliar, é uma cunha, onde ele vai então bater com o martelo, por exemplo, e a parte horizontal da cunha está apoiada em cima e a parte inclinada da cunha está apoiada na ferramenta. Ela vai fazer força para baixo, soltando a ferramenta. Então as ferramentas, o adaptador de cone Morse, elas são autofixantes. Você bate o cone Morse ali, ele fica fixado, tem uma autorretenção, como a gente já viu isso lá no comecinho do curso. Então aqui está o extrator, ou seja, a cunha. E aqui o cara vai fazer a remoção. Lá, colocou ali, vai bater com o martelinho. Suavemente e soltou. É muito fácil. Então, nesse caso, ele está soltando um mandril com um cone Morse de fixação. Até agora você conheceu diversos tipos de furadeiras e os seus usos. Mas uma furadeira, para realizar as suas operações, necessita também de alguns acessórios especiais que ajudam a prender a ferramenta ou a peça. Um desses acessórios é o mandril. A função do mandril é prender as ferramentas com haste cilíndrica paralela. Para a fixação da ferramenta, o aperto pode ser feito através de chaves de aperto. Além do mandril, existem as buchas cônicas, que são elementos que servem para fixar o mandril ou a broca diretamente ao eixo da máquina. As suas dimensões são normalizadas tanto para cones externos ou machos, como para cones internos ou fêmeas. Um outro acessório importante de uma furadeira é a cunha, ou saca-mandril ou bucha. É um instrumento de aço em forma de cunha. Ele é usado para extrair as ferramentas dos furos cônicos do eixo porta-ferramenta. E uma coisa que é bom lembrar sempre é de fazer a limpeza dos cones, retirando qualquer traço de sujeira antes de trocar brocas, mandris, buchas, rebaixadores ou os escariadores. Essa limpeza vai favorecer o ajuste correto da ferramenta. Muito bem. A questão da limpeza que eu tinha esquecido de falar é muito importante. Limitador para broca. Então, se alguém já tentou fazer um furo com uma certa profundidade em madeira, por exemplo, já viu que é muito difícil, porque a hélice da broca acaba puxando a furadeira em direção à própria madeira. Ou seja, a hélice da broca funciona como um parafuso. Conforme você vai girando a broca, ela vai se encaixando na madeira, por exemplo, e vai tendendo a ser puxada. Então, acertar a profundidade é complicado. Então, você tem essas pecinhas pretas que você vai fixar através desse parafuso Allen e ela vai travar numa certa posição. Então, você não consegue furar além disso. A gente vê ali em cima o cara com uma espécie de uma reguinha, onde ele fixou a broca, fixou o limitador de profundidade e está travando ele na posição que ele deseja. Outra coisa importante de uso em furação são os gabaritos de furação. Porque uma questão é você poder fazer a medida, fazer então a marcação na peça, um puncionamento, fazer furos de centro. Isso então demora um certo tempo, mas você pode usar um gabarito, que é uma peça como essa que o cara está segurando. Então ela tem um formato que vai se encaixar na peça que você quer furar, ou a peça se encaixa dentro, depende do modelo do gabarito. E os furos são já definidos nessas posições com essas pecinhas pretas. Essas pecinhas pretas são de material mais resistente, para suportar o desgaste lateral que as brocas vão fazer neles, e já estão em posições pré-determinadas. Nesse caso específico que a gente vai assistir no vídeo,
é um gabarito para móveis de madeira. Já tem toda a furação necessária para fazer a fixação de uma porta, de uma peça na outra, os pinos de encaixe, coisas do tipo. Mas na indústria de metal mecânica também é útil. É tipo uma caixinha, você abre a tampa, põe a peça dentro, fecha e com facilidade você vai fazendo os furos. Você passa uma furadeira múltipla, por exemplo, tem lá 8 ferramentas, como a gente viu no início do vídeo anterior. Então você passa pela primeira ferramenta, faz os furos necessários de acordo com a marcação, passa para o lado, para a próxima ferramenta, faz os furos necessários, passa para a próxima ferramenta, faz os furos necessários. Então não precisa ficar marcando um furo em relação ao outro. O próprio gabarito garante as relações geométricas entre cada furo. E quando começa a desgastar essa pecinha preta, você remove ela e coloca uma nova. Então é muito prático isso, o gabarito dura bastante. Bom, para fazer a furação na lateral, eu encosto o gabarito dessa forma. Na parte traseira da lateral. E eu estou aqui já com a posição correta para a furação do primeiro pino. 60 milímetros de distância e aqui 9 milímetros. Vamos lá. A broca de 5 milímetros já preparei como anel de ajuste de profundidade. Eu ajustei o anel aqui para fazer uma furação exatamente com a profundidade que o pino tem rosca, comprimento de rosca. A furação muito rápida, sem precisar medir e marcar nada. Agora a furação no outro lado, eu encosto o gabarito da mesma forma. E faço a furação. Interessante ver que ele está usando o limitador de profundidade para não fazer um furo passante. Na frente nós queremos seguir. E aí ele continua usando os vários furos nas várias peças da montagem. Mas já deu para entender como é que funciona o gabarito. Existem alguns acessórios em uma broca especial para fazer furo quadrado. Já pensou nisso? Vamos entender como é que faz isso. Essa figura geométrica do centro aí tem a ver com o processo. E ele funciona de forma excêntrica, então ele gira fora de centro, de modo que as arestas percorram um perfil quadrado. Aquele raio de canto pode ser definido de acordo com a geometria necessária, tanto no giro excêntrico quanto no formato da ferramenta. Ele pode ter um raio maior ou menor, conforme a necessidade. Tem umas informações aqui que eu não sei quais são. E aí o equipamento, o acessório que faz isso, a ferramenta, o acessório, uma furadeira comum e um eixo do tipo cardan que a gente tinha visto antes, na aula anterior, no vídeo anterior, perdão. Então uma junta universal expansível. E fazendo esse movimento esquisito, a ponta da ferramenta faz um furo quadrado, com cantos arredondados. Se não fosse usando esse equipamento ou essa broca, a gente não faria se não fosse, por exemplo, um outro processo um pouco mais lento, como a eletroerosão, ou um processo que necessita de muita produtividade, que é o brochamento. Mas se precisa de poucas peças com furos quadrados, esse seria uma saída interessante. Aqui vamos ver uma máquina CNC equipada com isso. Já tem um zoom, então tem as informações geométricas, né? A rotação 200 RPM por minuto. Profundidade do furo quadrado 10 milímetros. Está aprofundando a 5 milímetros por minuto, então demora bastante para fazer o furo aqui em slow motion. A gente observa o movimento da ferramenta e o cavaco sendo gerado. Então não é um processo rápido. Está observando que o primeiro furo quadrado já foi feito, esse seria o segundo. O processo não é rápido, então o brochamento ganharia muito com isso. Mas, por exemplo, um furo não passante, o brochamento não dá conta.
Você teria que fazer, por exemplo, por eletroerosão, que é um processo mais lento ainda. Então, como está escrito ali, a velocidade é de 5 milímetros por minuto, então a furação demora bastante. Aí, um exemplo da peça com vários furos quadrados não passantes. Pelo barulho, a gente escuta que assim, aquele sisteminha mecânico, aquela peça estranha vai esfregando naquela peça quadrada, deve ter um desgaste razoável, mesmo tendo lubrificação. Então aqui o que o pessoal fez? Bom, vamos simular aquele movimento usando o próprio controle CNC. Então vai usar uma ferramenta daquele tipo mesmo, mas em vez de ter aquele equipamento todo que faz aquele barulho estranho, não. Ele vai simular o movimento usando o CNC. A velocidade também não é alta, mas a durabilidade do sistema é bem maior, já que o CNC está preparado para ficar executando movimentos de vai e vem facilmente. E aqui, como está escrito aí, o furo quadrado é sem canto arredondado. Lógico que tem um pequeno arredondamento, não tem jeito de tirar esse arredondamento, mas pequenininho. E até interessante, tem um canto arredondado que evita concentração de tensões. Usando uma outra ferramenta, fazendo um quadrado sobre o quadrado anterior. Observe que está sendo soprado um ar aí para tirar os cavacos, não está sendo refrigerado com líquido, né? Então a gente não enxergaria nada da usinagem, o vídeo perderia o propósito. Ele está fazendo um quadrado em cima do outro quadrado, gerando uma forma então de 8 pontas. Aqui o canto está saindo arredondado, então ele muda um parâmetro no programa e deixa o canto mais arredondado ou menos arredondado. Então o cavaco sai bem fininho, ou seja, a profundidade de avanço vertical é bem pequena realmente. Tem um furo sextavado, pentavado, em cima de um furo redondo já feito. Então são 5 lados. Então você não faz só furos quadrados, faz furos com N lados. Tá ali um pentavado. Se fizer um outro pentavado em cima, vai ser uma estrelinha com 10 pontas. Agora sim, um furo sextavado. Observe que a ferramenta muda também. O número de pontas da ferramenta, de gumes cortantes, tem que ser múltiplo da geometria a ser executada. Agora uma coisa um pouquinho mais complexa, tá vendo? Não é um furo redondo, nem com cantos retos, mas um furo elíptico. É a ferramenta que fica fazendo um vai e vem para a esquerda e para a direita, na verdade é a peça que faz esse movimento, né? Gerando uma forma mais complexa.
As formas geradas no final. Nos furos que são passantes, o brochamento seria muito mais fácil, muito mais rápido. Mas os furos não passantes realmente fica difícil de fazer por outro processo. Fico imaginando a necessidade de usar eletroerosão de penetração. Tá aí então furos não cilíndricos por CNC, mostrando o poder do software para fazer o controle. Bom, com isso a gente encerra esse tema B. A gente teve noção de alguns acessórios para as furadeiras. Até mais!